E aí, turma? Hoje vamos falar sobre farmacocinética, né? Que determina justamente a ação do corpo, dos nossos tecidos biológicos sobre o fármaco, ou seja, o que o corpo vai fazer com o fármaco. E é dividida em 4 etapas importantes: a absorção, a distribuição, a biotransformação ou metabolização e a excreção. Tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. O que a gente considera como absorção? A absorção é a transferência do fármaco do seu local de administração até chegar à circulação sanguínea. Né? Então, por exemplo, via de administração oral, passa pelos órgãos do tubo digestivo e só após o metabolismo de primeira passagem no fígado é que chega à circulação sanguínea. Aí nós podemos dizer que o fármaco foi absorvido. Quando ele chega, né, passa pelos órgãos e chega efetivamente ao sangue. Ele foi internalizado pelo corpo. Tá? Existem 3 fatores que influenciam no processo de absorção. Primeiro, presença da glicoproteína P. Segundo, existência de ionização. E o terceiro, o próprio alimento. Né? O alimento ele funciona como barreira mecânica, né? Então pode atrasar, principalmente se o fármaco for ingerido por via oral, o seu caminho até chegar à circulação sanguínea e ser absorvido. A ionização, ela trata-se justamente da capacidade que uma determinada substância tem de se ionizar. Um fármaco ácido, ele se ioniza com um ambiente básico. Um fármaco básico, ele vai se ionizar em um ambiente ácido. Então, por exemplo, o estômago é um ambiente ácido, o intestino delgado é um ambiente básico. Então, quando você tem ionização, você dificulta a absorção. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Vem construindo fármacos ácidos e básicos com pH muito próximo da neutralidade para justamente não sofrer, né, essa ionização muito grande que pode dificultar a absorção. Tá? E em relação à glicoproteína P, ela é uma glicoproteína que vai dar uma função de proteção dos órgãos para poder justamente conter o excesso, né, de fármaco na circulação sanguínea. Então, qualquer excesso que o organismo encontrar, ele vai ativar essa glicoproteína P que vai bombear fármacos para fora, né, desses tecidos e facilitando a sua excreção. Tudo bem? Quando há uma ingestão, né, de um fármaco por via oral, esse fármaco ele é sujeito ao que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem. Tá? O que nós consideramos como metabolismo de primeira passagem? É quando um fármaco, ao passar pelo tubo digestivo até o intestino delgado, antes de entrar para a circulação sanguínea, ele passa obrigatoriamente pelo fígado, que vai fazer um trabalho de desintoxicação inicial desse fármaco até dar o ok e permitir com que ele entre na corrente sanguínea. Então, isso daí é comum quando nós observamos uma ingestão de um fármaco por via oral. Ok? Então, esse processo de primeira passagem vai fazer com que haja uma diminuição na biodisponibilidade desse fármaco. Tá? Justamente porque o fígado vai fazer esse trabalho de desintoxicação para poder liberar apenas, né, a parte útil do fármaco até a corrente sanguínea. É diferente, por exemplo, da administração endovenosa, intravenosa, que nós vamos ter uma biodisponibilidade do fármaco de 100%. Por quê? Porque administrando diretamente na veia, ele já penetra diretamente na circulação sanguínea. Então, a administração parenteral não tem metabolismo de primeira passagem. Já chega na circulação sanguínea sem passar pelo fígado. Toda via enteral ela vai ter metabolismo de primeira passagem? Não. Apenas a via oral. A via sublingual, por exemplo, ela é enteral, mas não tem metabolismo de primeira passagem. Ela penetra na corrente sanguínea logo após ser ingerido debaixo da língua pela mucosa lingual, consegue transpor e chegar à circulação sanguínea sem precisar passar pelo fígado. Por isso
ela ser uma via de ação rápida, ok? A segunda fase, uma vez que o fármaco já se encontra na corrente sanguínea, nós passamos para a segunda etapa, que é a de distribuição. O que quer dizer a distribuição? É aquela fase onde o fármaco sai da corrente sanguínea até os tecidos para exercer a sua ação. Tá? Então, existem alguns fatores que podem influenciar esse processo de distribuição também. Uma é o peso molecular, tamanho da molécula. Moléculas grandes dificilmente conseguirão entrar no interior do tecido e realizar a sua ação farmacológica. Tá? A sua solubilidade também precisa ser lipofílico para poder transpor a membrana plasmática dos tecidos. O fluxo local do órgão também, né? O débito cardíaco do órgão local. E também, no caso do sistema nervoso central, a barreira hematocefálica. Tá bom? Nós temos também o volume de distribuição, que faz uma relação entre dose e concentração, tá? Porque a dose, ela é a quantidade de fármaco ou de droga que é administrada na corrente sanguínea, certo? Mas o volume de distribuição faz justamente essa correlação entre a quantidade de fármaco no sangue como um todo e a quantidade que está no plasma sanguíneo. Por quê? Porque no plasma sanguíneo estão presentes proteínas plasmáticas que podem se aderir a esse fármaco e retardar ou diminuir a entrada de fármaco necessária para o determinado tecido. Né? Então, se você tiver mais fármaco ligado no tecido, né, ele vai estar menos ligado às proteínas plasmáticas do sangue. Né? Então, significa dizer que o sangue passou, as proteínas plasmáticas não se aderiram em grande quantidade e esse fármaco conseguiu penetrar no tecido, no órgão-alvo. Tá bom? E diante disso nós temos o que nós chamamos de meia-vida, né, do fármaco, né, que é o tempo necessário para que as concentrações plasmáticas do organismo sejam reduzidas em 50%, que é o período mais ou menos que vai penetrar o fármaco dentro da célula. Tá? E a terceira etapa? Agora o fármaco já entrou na célula-alvo, já exerceu sua ação. Agora vai ser hora dele, depois de exercer o seu efeito, se preparar para ser eliminado do corpo. Então, para isso, ele precisa ser biotransformado. Essa etapa normalmente ocorre no fígado. Tá? Então, vai ocorrer dois processos, duas etapas. A primeira, ou depende do fármaco, tá? Ou ele vai sofrer oxidação, ou redução, ou hidrólise nessa primeira etapa. O objetivo é de modificar esse fármaco por essas reações, ou de oxidação, ou redução, hidrólise, e em seguida a segunda etapa, que é a de conjugação, vai adicionar um componente a esse fármaco já hidrolisado, ou reduzido, ou oxidado, para ser eliminado, aumentando o peso molecular dele e mostrando para as vias de excreção que esse fármaco já não vai ser mais aproveitado pelo organismo. Tá? Então essa segunda etapa é a etapa de conjugação. Tá? Adiciona um radical, seja um sulfato, um metil ou um glucuronil, para poder auxiliar a eliminação desse fármaco. E a última etapa é a etapa de excreção. A etapa de excreção é justamente quando esse fármaco já biotransformado chega aos órgãos excretores na sua forma ou original ou já metabolizada, né? Passando pela biotransformação. E aí existem vários mecanismos de eliminação desses fármacos, né? Nós temos os rins pela urina, né? Fígado pela circulação porta-hepática, intestino pelas fezes, as glândulas pelo suor, pelas lágrimas, né? A pele pelo suor e os pulmões pelo ar. Ok? Então, de farmacologia farmacocinética é isso daí. Ok?